Ora, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo na Carta aos Filipenses. Não é hoje, certamente, que vamos acabar a Carta aos Filipenses, estamos a dizer isto há muito tempo, mas, como disse o nosso irmão Nando na semana passada, que eu não estive cá, e vocês certamente se lembrarão, ele referiu que o nosso irmão Alberto, que está no Brasil e que acompanha sempre o estudo bíblico e as mensagens que têm sido aqui proferidas, ele enviou-me um mail há uns dias, no qual ele, nesse mail, agrega um fecheiro do Word, em que ele registra uma série de pensamentos relacionados com a Carta aos Filipenses, que nós temos estado a estudar. Eu pensei muito seriamente em hoje nós estamos aqui muito poucos, porque a maior parte, como vocês sabem, está tudo no EJC, no Retiro de Jovens, em Loures, e era a minha intenção hoje eu pegar naquilo que ele mandou, porque eu penso que seria muito edificante para todos nós, para a nossa edificação. Acontece, porém, que eu não consegui entrar no meu mail depois de muitas tentativas, nem com o tablet, nem com o telemóvel, é uma coisa impressionante, nem com o iPhone. Os iPhones também não funcionam. Eu não consegui entrar no mail onde tenho portanto, esse ficheiro dele, e em que eu me queria socorrer para poder falar acerca disso. Eu, antes de sair de lá do acampamento, onde tenho estado esta semana, acedi ao mail, e antes de vir, e vi o mail e vi o fecheiro, que já tinha visto antes, e dei uma vista de olhos muito rápida só à parte inicial do fecheiro que ele enviou. E é uma das coisas que ele refere, só vou falar pela rama, porque eu depois espero dizer aquilo com rigor, como ele diz, mas logo na parte inicial ele diz algumas coisas, mas logo a seguir, nessa parte inicial, ele faz referência a alguns crentes que têm uma compreensão muito deficiente da Bíblia. E eu, se não estou em erro, ele utilizou o termo fosquinha. Fosquinha, como vocês sabem, é um termo que também se utiliza cá em Portugal, e que é alguns carros que são assim pequeninos. Mas eu não sei se é fosquinha, mas é um nome qualquer que ele utiliza, que é para dar a ideia de que uma pessoa, se calhar, não consegue distinguir entre um modelo de uma marca de outro modelo da mesma marca. Ou seja, coisas que são muito parecidas, são da mesma marca, mas modelos diferentes. Por outras palavras, é aquilo que ele diz, mas eu depois direi com rigor, pelo menos foi a ideia que eu percepcionei daquilo que ele escreve lá. E eu, portanto, gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque isto é um assunto muito importante. É nós termos a capacidade de discernir coisas que diferem. E sabem que é na Carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 18, se calhar íamos só ler apenas isso, em tom de retrospectiva, como o Nando fez na semana passada, mas na Carta aos Filipenses, no capítulo 1, e nós já lá passamos há muito tempo, o apóstolo tem aqui uma oração pelos crentes, ele ora por eles, não é? E nessa oração, entre outras coisas, ele diz, versículo 9, peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais. Já agora só uma coisa muito importante. Nós às vezes, quando oramos, só oramos em casos de extrema necessidade. Ou seja, temos um problema, por exemplo, temos falta de amor. Vamos orar para que haja amor, não é? Mas quando temos amor, se calhar não oramos para ter mais amor. O apóstolo não está numa situação em que há falta de amor e vai pedir para que Deus dê amor, mas está numa situação em que há amor e diz que haja ainda mais amor. Nós cá temos que rever um pouco o nosso conceito de oração. Porque às vezes só oramos quando temos necessidade, e necessidade temos sempre, esquecemos-nos é que, tendo muitas necessidades supridas, ainda continuamos a ter necessidades. E por isso devemos orar sempre. Nós não devemos orar apenas quando temos falta de alguma coisa, nós devemos orar também quando temos abundância de alguma coisa. Isto é uma coisa muito importante. Por exemplo, eu lembro-me de George Muller,
que era o chamado pai dos órfãos na Inglaterra, que ele, ainda esta semana fez-se referência lá no retiro ao George Muller. Ele era um homem de fé, porque ele era um homem que estava muito agarrado à Bíblia. Por isso é que nós falamos dele, porque ele era um homem de grande fé, porque estava muito agarrado à Bíblia. E a relação dele com a Palavra de Deus era uma relação muito próxima, muito intensa. E ele passava a vida a ler a Bíblia, lia a Bíblia muitas vezes. O Jonas até fez referência no fim da vida dele, com 100 e tal vezes que ele leu as Escrituras. A Bíblia toda. E ele, lembro-me de certa ocasião, reparem, ele fez uma obra de fé que era acolher crianças abandonadas e metê-las num orfanato. Ele criou um orfanato em que acolhia nesse orfanato crianças abandonadas, crianças de rua. E cada vez mais, até no nosso meio, cada vez vemos aí crianças de rua a cair aí aos caídos, aí de noite a noite, principalmente na área de Lisboa. E ele pegou naquelas crianças e acolheu-as lá no lar e cuidava delas. E alimentava-as e vestia-as, etc. E há histórias fantásticas de como Deus supriu as necessidades daquele orfanato. E conta-se que, certa ocasião, de manhã, e havia lá muitas crianças, chegou a hora do pequeno almoço e não havia nada para comer. Não havia pão, não havia nada, não havia comida para dar às crianças. E ele, sabem o que é que ele fez? Ele desceu lá ao refeitório e disse: crianças todas à mesa, e vamos dar graças a Deus pela refeição. E oraram, e ele deu graças a Deus pelos suprimentos que Deus faz e fazia continuamente para eles. E quando ele está a dar graças, acho que ainda não tinha acabado de orar, e tocam à porta do orfanato, e quem era? Era o homem que distribuiu o pão todos os dias por aquela região. E então ele trazia uma carroça, estamos a falar dos anos 1800 e tal, ele trazia o pão numa carroça e a carroça partiu-se meio-eixo junto ao orfanato. E ele entrou em contacto com o patrão e disse: ó patrão, olha, a carroça partiu o semeieixo junto ao orfanato do George Muller, e o que é que eu vou fazer agora com este pão todo que está aqui? Descarrega o pão todo aí no orfanato. E o senhor, de uma forma maravilhosa, supriu as necessidades daquelas crianças todas e eles tiveram um pequeno almoço, como sempre tinham. E eu quero dizer o seguinte: nós devemos orar quando estamos em situação de aflição, de necessidade, como o George Muller estava naquela situação, e ele não deu a transparecer nada às crianças, e orou, e nós em situações que não temos, devemos orar. Podemos contar de muitos exemplos, de muitos casos de pessoas que eu conheci, e que Deus supriu as necessidades delas, de muitas maneiras, em situação de necessidade. Mas nós precisamos de criar o hábito, mais do que orar por necessidade, que quase que somos obrigados, criar o bom hábito de orar pela abundância, para que tenhamos mais abundância. Isto é muito importante. E isto é algo que é o mais belo do cristianismo, ou é das coisas mais belas do cristianismo, e que nós não podemos perder de vista. Que é, se eu tenho amor, vou pedir mais amor. E por aí fora. E portanto, nesta passagem, o apóstolo orou e disse: eu peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais. Podia-se dizer: mas eu já tenho um amor crescido, eles têm um amor elevado, é um amor grande. E ele diz: Senhor, que o amor deles cresça ainda mais. Já agora só um pequeno pormenor: nós nunca atingimos o topo de nada, podemos ir sempre mais além. Podemos sempre ser melhores, podemos sempre fazer melhor, podemos sempre ir mais longe, nós podemos ter mais, crescer mais, podemos sempre. Nunca há um momento em que a gente diga assim: pronto, atingi o topo, já não há mais nada. Isso não existe. O apóstolo Paulo, que está aqui a escrever a carta aos Filipenses, que estava preso, foi também na prisão, que ele disse a Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está preparada para mim e para todos os que amam a sua vinda. E depois a seguir, portanto, ele já tinha acabado a carreira estando vivo. Há pessoas que acabam a vida e não acabaram a carreira.
E ele acabou a carreira antes de acabar a vida. Há uma diferença entre acabar a vida e acabar a carreira. Acabar a carreira é acabar o propósito que Deus desenhou para cada um de nós. E ele cumpriu o propósito e ainda estava vivo. E ainda assim, apesar disso, ele está na prisão e diz: Timóteo, logo a seguir, traz-me os livros, especialmente os pergaminhos. E ele ainda não tinha parado de crescer. Ele ainda não sabia tudo. Ele ainda queria ler mais. Ele sabia que podia crescer mais, podia conhecer mais e podia estreitar ainda mais os laços com Deus. E daí ele diz: traz-me os livros, especialmente os pergaminhos. Portanto, este assunto parece-me bastante importante. E depois ele continua e diz: peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência, em conhecimento e em todo o conhecimento. É impressionante. É impressionante o nível da oração dele pelos crentes. Isto revela que tipo de nível de oração é que eu tenho. Quando eu oro o quê? O que é que eu oro? Quando eu oro olha, Senhor, obrigado deste meu dia, obrigado pelos alimentos, obrigado pela saúde, obrigado pelo trabalho. A nossa oração é assim tão rasteira. Ou quando nós oramos, temos um patamar elevado no nosso nível de oração, em que ele diz, como lemos aqui, orava para que eles crescessem ainda mais na ciência, no conhecimento, eu quero dizer ciência, e em todo o conhecimento. É possível crescer no conhecimento e conhecermos cada vez mais. Eu fico triste quando vejo pessoas acharem que já sabem tudo e que ainda não e que ninguém lhes ensina nada. São catedráticos, acham que sabem tudo. Ainda hoje tivemos uma conversa e foi por isso que eu quis falar sobre o que eu estou aqui ainda não cheguei lá, mas vou já lá chegar, porque falei com alguns jovens que quiseram falar comigo e na conversa que nós tivemos eu disse-lhes que eles têm que ter a noção, a consciência, como eu tenho, de que nós não sabemos tudo e que nós podemos aprender com os outros e podemos aprender com aqueles que menos esperamos. Podemos aprender com aqueles que nem imaginamos e que podemos aprender. E, portanto, nós temos que ter a humildade de perceber isso, que nós podemos conhecer mais. E se nós podemos conhecer mais, isso significa que conhecemos pouco. Porque senão não conhecemos mais. E este assunto é muito importante porque o apóstolo orava para que eles crescessem no conhecimento e conhecessem muito. Mas há outra coisa que eu queria chamar a vossa atenção. Carlos, ele diz que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e conhecimento, não é? O amor. Sim. Portanto, ele está a dizer aqui que sejam inteligentes. Também. É isso que ele está aqui a dizer. Ciência e conhecimento é inteligência. Isso reporta ao início do culto em que referiste aquilo que o Jonas esteve a tratar esta semana. Deus quer que nós sejamos inteligentes. Também. E quer que nós conheçamos e que o conheçamos com o conhecimento. Portanto, essa é a exortação principal que ele nos faz. Ou não é assim? Também é assim. Esta é mais uma faceta da questão. Mas já agora que falaste no assunto, ainda vou colocar outra faceta, que é o nosso amor crescer em conhecimento. Porque há muita gente que se ama e são ignorantes. Não se todos muito bem, mas é todos ignorantes. E, portanto, é importante que tenhamos um amor forte, mas tenhamos aliado ao amor forte o conhecimento. Há ainda um outro aspecto que não está aqui vertido, mas que é contrário a este, mas que está nas epístolas de Paulo e particularmente na carta aos Efésios, que é conhecermos muito, mas falarmos da verdade em amor, que é outra coisa que muita gente não faz. Uma coisa é amarem e serem ignorantes, serem fortes no amor e fracos no conhecimento. E há outros que são fortes no conhecimento, mas são fracos no amor. E nós devemos ser fortes em ambos os lados. Devemos sermos fortes no amor e nunca amaremos demais. A gente pode amar de menos, mas nunca pode amar demais. E o conhecimento
Podemos conhecer de menos. Podemos conhecer de menos, mas nunca conheceremos de mais. São dois aspectos importantes. Mas o que estás a dizer é verdade também. São vários, é uma questão da gente analisar a passagem, como tu analisaste também, bem? Aqui a minha tradução Sim. é um bocadinho diferente da vossa, mas eu acho que está bastante bem. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente, mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Isto aqui tem muito que se diga. Pois tem. E toda a percepção. É por isso que muito vasto. É por isso que ainda esta semana também lá no retiro nós falamos sobre a importância também das várias versões e de podermos comparar com o que é dito noutras versões, embora salvaguardássemos que há versões perigosas e que são versões venenosas, mas há versões que são boas e que e são diferentes, são traduções diferentes, que por palavras diferentes transmitem os pensamentos que a palavra de Deus revela. E às vezes é importante compararmos uma versão com outra, porque há sempre uma que às vezes transmite mais luz aqui ou ali pelas palavras que aplicou. Esta aqui gosto de... Já agora é ler outra vez, se faz favor. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Exatamente. Ou seja, o apóstolo Paulo queria uma igreja que fosse forte no amor, cada vez mais forte no amor, mas uma igreja com conhecimento. E toda percepção. Com entendimento, não é? Porque há pessoas que conhecem muito. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo. Uma pessoa pode conhecer muito da Bíblia e não entendê-la. Eu conheço pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas não a entendem. Eu conheço pessoas que sabem versículos e livros de cor e podem citá-los, e vocês falam de uma passagem, sabem onde é que ela está, têm muito conhecimento, mas não têm entendimento. Em relação ao entendimento do que aquilo que citam e decoram, não têm entendimento. Temos aqui um mundo de pensamentos que de facto é importante. Mas já agora, eu queria chegar, porque ele estava a orar, era para quê? Para que, entre outras coisas, versículo 10, aproveis as coisas excelentes. Para que aproveis as coisas excelentes. Nós, na altura, quando estudamos isto, falamos já acerca disto, e há outra versão, eu não sei o que é que essas versões que vocês têm aí dizem, que são diferentes, mas há uma versão em inglês, penso que é a versão de King James, mas não tenho a certeza, mas há versões em inglês que dizem para que aproveis as coisas que diferem. E atenção que isto é muito importante. O apóstolo Paulo, e faz todo o sentido na medida em que ele está a falar do conhecimento, do pleno conhecimento, e para que com entendimento, não é? Com pleno conhecimento e toda a percepção. E com toda a percepção. E fala de percepção, e a percepção é a capacidade de distinguir mesmo exatamente isso, coisas que diferem. Porque há pessoas que não têm percepção das coisas, não têm a percepção do valor das coisas e do que elas significam. E ele orava para que os crentes tivessem o conhecimento de coisas que são diferentes. Há coisas que parecem iguais, mas são diferentes. E vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar acerca disto. E evidentemente que o que ele está aqui a dizer, e alguém dirá assim, então mas isto é coisas que diferem ou é coisas excelentes? Pois aí é que está a excelência do entendimento e da percepção. É que quem entende as coisas que diferem, entende as coisas da excelência. E quem não entende as coisas que diferem, perde a excelência do entendimento das coisas. Compreendem? Portanto, a excelência está associada à diferença das coisas que parecem iguais. É muito importante nós sermos fortes nisto. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele faz ali duas orações. E na primeira oração, que está no capítulo 1, a outra está no capítulo 3, ele ora também pelos crentes, como aqui, pelos filipenses. E nessa oração, ele orou, entre outras coisas, sabem porque é que ele orou? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, ele orou para que, entre outras coisas, versículo 17, Deus vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Portanto, ele orou para que Deus lhes desse espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos aqui dois pensamentos que não vamos a estudar ali a carta aos Efésios, mas espírito de sabedoria significa temos aqui duas capacidades. Deus orou para que eles desenvolvessem duas capacidades. Tivessem uma capacidade que era o espírito de sabedoria e tivessem outra capacidade que era o espírito de revelação. E o que é que elas querem dizer? Espírito de sabedoria significa a capacidade de pôr na prática o que se conhece. Este é outro problema do conhecimento.
Outro problema do conhecimento que eu referi há bocado é que há pessoas que conhecem e não amam. E não ensinam a verdade com amor. Isso é muito mau. Portanto, outro problema do conhecimento é ter conhecimento e não praticar o que se conhece. E isso significa falta de sabedoria. Porque um indivíduo que conhece e não pratica é louco. Mas é perfeitamente louco. De sábio é que não tem nada. Sábio é aquele que sabendo, põe em prática aquilo que sabe. Ele pedia a Deus para que Deus desse esta capacidade, que é uma capacidade que a gente precisa. Todos nós temos déficit nisto. A nossa prática está deficitária relativamente ao conhecimento e nós não podemos permitir que tal aconteça. Nós temos que fazer com que a nossa prática corresponda ao conhecimento que temos, porque é na medida em que o nosso viver prático se aproxima do nosso conhecimento que o nosso grau de sabedoria aumenta ou diminui, consoante o caso. O espírito de revelação é outra capacidade, é a capacidade de distinguir as coisas que diferem. Espírito de revelação é a capacidade, é exatamente isto, é a capacidade de distinguir coisas que diferem. Que é isto que Paulo orava pelos crentes de Filipos. E que pelos Efésios ele chamou-lhe Espírito de revelação. Por exemplo, quando Jó, e todos nós conhecemos a Jó, veio aquelas calamidades todas que lhe aconteceram e ele perdeu a fortuna e perdeu os filhos, etc. Houve um indivíduo que disse, fogo do céu veio e dizimou tudo. Por outras palavras, fogo quê? Fogo de onde? Fogo do céu? Quem é que disse que o fogo era do céu? Foi o diabo que mandou o fogo. A capacidade de distinguir coisas que são diferentes. Pelo facto de vir de cima, o fogo não vinha do céu, era fogo que vinha do inferno. Deixai-me dizer. E deixai-me dizer uma coisa muito importante. Nós precisamos, de facto, distinguir as coisas que diferem. Estou a dizer isto porque está na Carta aos Filipenses, estamos a fazer uma retrospectiva numa coisa importante que a Carta aos Filipenses fala, porque houve alguns jovens que chegaram ao pé de mim e quiseram, curiosamente, primeiro veio uma jovem, não interessa quem foi, chegou-se ao pé de mim ontem e disse, quando eu lá cheguei praticamente, e disse, olha, irmão Carlos, eu gostava de falar consigo e gostava que pudesse ter alguns momentos que me desse atenção. E eu, está bem. E ela disse, é sobre questões doutrinais. E eu, está bem. E ela disse-me assim, olha, eu até concretamente queria falar consigo sobre duas questões. Uma é a questão do batismo na água e a outra é sobre a questão dos evangelhos. E qual o lugar dos evangelhos no período em que nós estamos a viver. E eu disse, está bem. É claro que eu tive o cuidado de lhe dizer, assim, olha, eu não quero causar-te confusões na tua cabeça, nem quero causar problemas na tua igreja. Portanto, e ela virou-se para mim e disse-me assim, olha, mas é que confusa estou eu. E eu quero ser esclarecida, dizia-me ela. E eu, está bem. E depois tive também o cuidado, depois de explicar, disse, olha, eu expliquei-te aquilo que eu entendo sobre o assunto e eu espero que, se tu porventura tiveres o mesmo entendimento, tenhas cuidado e quando tiveres a oportunidade para falar com alguém sobre o assunto, fales de verdade em amor, nunca fales de outra maneira. Tive esse cuidado duplo que me parecia que era importante. Hoje há um jovem que chega ao pé de mim e diz-me assim, olha, eu gostava de falar consigo. Então eu disse, o que é que queres falar consigo? Eu queria falar consigo, se me pudesse dar alguma atenção, que é sobre a questão do batismo e sobre a questão do lugar dos evangelhos. Eu dizia, não posso acreditar. Eu já tinha falado com aquela rapariga, penso que já ontem falei alguma coisa e hoje falei mais qualquer coisa, porque nós estávamos sempre com problemas de falta de tempo. E eu dizia assim, olha, não há problema, vamos fazer o seguinte, temos agora pouco tempo, vamos já falar qualquer coisa. Falamos por capítulos. Falamos agora um capítulo, depois a gente continua outro capítulo e vamos falando por capítulos. E então eu já tinha falado com ela 2 capítulos, já tinha falado ontem um, hoje já tinha falado outro. Quando ela me apareceu, eu disse assim, podes-me ter dito isso há mais tempo, ao menos quando eu falei com ela, falava logo contigo, ficava logo, agora vou ter que falar contigo também daquilo que eu falei com ela. E olha, já agora, quando chegarmos ao 3º capítulo, vou-vos juntar os 2, para continuarmos a nossa conversa. E foi muito bom.
E foi muito bom. E eu, quando comecei a abordagem, comecei por lhes falar de Efésios capítulo 3. Eu não vou agora cá ler, mas Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, se é que já ouvistes falar da dispensação da graça de Deus como foi dada. Isto é muito importante. E eu disse-lhes, vocês já ouviram falar da dispensação da graça de Deus? E sabiam que ela foi dada ao apóstolo Paulo. E eu disse, tomem bem atenção, porque a dispensação da graça de Deus foi dada ao apóstolo Paulo. Sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que antes do apóstolo Paulo não havia dispensação da graça de Deus. E eu sei que há muitos crentes que acham que a dispensação da graça começou logo com Adão, no Jardim do Éden. Outros que começou com João Batista, outros começou com o Senhor Jesus Cristo, quando ele começou o ministério, outros começou na cruz, etc., ou em Pentecostes, etc. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a dispensação da graça de Deus começou com o apóstolo Paulo. Foi dada ao apóstolo Paulo. Se é que temos ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Efésios 3, 1 e 2. Como foi este mistério manifestado, como acima em pouco vos escrevi. Versículo seguinte. Ou seja, esta dispensação da graça que foi dada ao apóstolo Paulo, e não temos dispensação da graça antes do apóstolo Paulo, porque foi-lhe dada a ele, era um segredo. E que o capítulo continua a desenvolver o assunto e diz que este segredo consistia no facto, chama-lhe o mistério, este mistério chega ao ponto de dizer que o mistério é o mistério de Cristo. Eu até disse aos jovens, tomem atenção, o mistério de Cristo, a pessoa de Cristo não é um mistério. Quando a Bíblia fala no mistério de Cristo, não se está a referir à pessoa de Cristo como sendo um mistério. Porque muita gente não sabe e devia saber que Cristo é duas coisas, entre aspas, porque não são coisas. Cristo é a pessoa de Cristo por um lado, é verdade, mas Cristo também é o chamado Cristo de Deus, planeado e idealizado por Deus na eternidade passada, e que é uma pessoa que é constituída pelo Senhor Jesus Cristo, que é uma cabeça que tem um corpo. E uma cabeça com um corpo faz uma pessoa. Este é o Cristo de Deus. E então, eu tive a ocasião de explicar isso no contexto, e depois o apóstolo Paulo a seguir fala do corpo de Cristo, fala do mistério de Cristo, e depois começa a falar do corpo e dos membros do corpo. Tudo isto era um segredo que ninguém tinha falado. E o apóstolo Paulo disse, isto foi-me dado a mim. E depois eu expliquei-lhe sobre esta situação, a importância que esta revelação que Deus mostra que Cristo é a cabeça e o corpo. Ele, quando chega ao capítulo 5 da Carta aos Efésios, fala da igreja do marido e da mulher, e relaciona o marido e a mulher com esta figura de Cristo a cabeça. Por isso é que a Bíblia diz que o marido é a cabeça, e por isso é que a Bíblia diz que a mulher é o corpo, que o marido alimenta e sustenta, diz lá, Efésios 5. Portanto, porque o marido é a cabeça e a mulher é o corpo. E então as mulheres devem olhar para o que é que Deus fala da igreja e perceberem qual é o papel delas. E os maridos devem olhar para o papel de Cristo e saber o que é que devem fazer. E por aí fora. Bem, falamos já acerca dessa situação. Carlos, uma coisa muito rápida. Em relação ao batismo, pelo que eu percebi, terão sido alguns, esses jovens terão sido crentes que estão noutras igrejas e que batizam. Sim, não quero entrar em detalhes, mas sim. Exato, sim. Eu não conheço as pessoas também, não é questão. Isso é que há, pronto, já foi outras igrejas em que efetivamente batizam. Esquecendo um pouco a parte, às vezes, técnica, porque às vezes a parte técnica é difícil de entender, a questão da dispensação e tudo por aí fora. Não, mas eles entenderam. Acho às vezes já há uma coisa que corrige-me se eu estou errado. Quando em muitas igrejas fazem o batismo é como uma espécie de profissão de fé. Exato, é um testemunho que as pessoas querem dar, porque que eu saiba, eles não associam o batismo à salvação. Associam ao testemunho. E a questão é que, corrijo-me se eu estou errado, eu não me lembro de ter visto na Bíblia, não há nenhum, que alguém tinha sido batizado como testemunho depois de ter sido salvo. Estás completamente certo. E eles, eu falei com eles sobre isso. Às vezes mais fácil, não estou a dizer que, pronto, obviamente a parte técnica é extremamente importante entender isso, só que às vezes basta dizer, não digo basta, mas é um outro exemplo que é, não existe em lado nenhum na Bíblia, nenhum batismo tenha sido como estou salvo, mas quer demonstrar isso. Isso não existe. Não existe. E já agora deixa... E os crentes, quando se batizam, penso eu que, tirando a parte da Igreja Católica, eles não se batizam porque têm a ver com a salvação, eles batizam-se porque querem dar um testemunho a Deus, à Igreja, aos amigos, aos familiares. E em lado nenhum... Não, na Igreja Católica? Não, na Igreja Católica. Sim. Nas batistas ou Assembleia de Deus, há muitas. E
A ideia que eu tenho é que eles batizam-se como um testemunho para a igreja, como uma afirmação: eu sou crente, quero mostrar a toda a gente e a Deus que Certo. sou salvo. Estás- E em lado nenhum na Bíblia não há nada Estás que diga completamente certo. Aliás, ontem nós lá, que haja uma das coisas que testemunho. uma das coisas que nós falamos ontem foi sobre mitos. E há muito mito por aí que as pessoas têm como verdade e que não passam de mitos. E um dos mitos é exatamente esse. Por acaso não falamos nisso, como mitos. Mas é um mito. Um dos mitos é que o batismo é um testemunho. É que às vezes tu Não é dizes, verdade. então, Isso não está na escrito. Bíblia. Não é lá nenhum. Porque há Não coisas- está- não por está na exemplo, as línguas é um tema que é difícil porque está lá qualquer coisa a falar sobre aquilo e é complicado. Mas o batismo não. Não. Em lado nenhum diz que Certo, alguém... certo. Mas, Sim, mas deixem-me só dizer uma coisa. Já agora, espera só um bocadinho. É que este assunto, isto foi, a gente falou 3 capítulos. E eu queria ver se resumia muito resumidamente aqui neste momento, porque me parece que é importante. Eu comecei por lhes falar, por lhes mostrar algumas coisas. E então, comecei por lhes mostrar, em primeiro lugar, Efésios 3, já lá vamos, ok? Já lá vamos, a ver se eu não me esqueço da questão do batismo, que tu já estás a saltar para o batismo. Não, eu isso ainda estava a foi só falar. uma parte, não, sim, mas espera lá, deixa- deixa-me só dizer uma coisa. Eu o que quis mostrar é que, tomem atenção, dispensação da graça de Deus foi dado a Paulo, antes de Paulo não há dispensação da graça de Deus, e vejam que a dispensação da graça de Deus tem a ver com o corpo de Cristo, tem a ver com o Cristo de Deus, tem a ver com o mistério, um segredo que não estava revelado. Depois disse-lhes assim, e o que é que quer dizer a palavra dispensação? Porque muita gente fala em dispensação, mas não sabe o que é que quer dizer a palavra dispensação. A palavra dispensação vem de uma palavra grega, que é a economia, de onde vem a nossa palavra portuguesa, economia. Portanto, dispensação quer dizer economia. E economia quer dizer o governo da casa. Porque nós temos a economia doméstica, temos a economia governamental, portanto, nós temos diversos tipos de economia, mas, no fundo, é o governo da casa. E, portanto, o governo da casa, por exemplo, nós aqui em Portugal chamamos de programa de governo, não é? Que depois vai à Assembleia da República para ser aprovado, e é esse programa de governo aprovado que depois é executado. E o programa de governo do atual governo, que está a ser executado, não é rigorosamente igual, nem pouco nem de perto nem de longe, do programa de governo anterior que foi aprovado e que, como nós sabemos, tem diferenças abismais que têm causado muita discussão, etc. E não nos interessa isso. O que quero apenas chamar a atenção é que temos programas de governo diferentes. E os americanos chamam aquilo que nós chamamos de programa de governo, os americanos chamam administração. Então temos a administração Bush, temos a administração Obama, temos a administração, agora há de haver uma nova administração, não sei qual vai ser, mas não interessa. Ou seja, administração, economia, governo, programa de governo, o que estamos a falar é programa de governo. Quando o apóstolo Paulo diz, a mim foi-me dada a dispensação da graça de Deus, ele está a dizer, a mim foi-me dado o programa de governo da graça de Deus. E nós temos que saber que é um programa de governo que entrou, o que significa que, entrando um programa de governo novo, fez cessar um outro programa de governo que existia e que tinha a ver com a lei. Isto resumidamente. E eles perceberam isto claramente. E depois eu disse assim, isto é muito importante para que nós possamos perceber, e então citei-lhes 2 exemplos já à cabeça, citei-lhes 2 exemplos nos Evangelhos, porque a ideia deles era qual é o papel dos Evangelhos. Eu disse, olha, por exemplo, quem não compreender isto, que um programa de governo começou com o apóstolo Paulo, não vai perceber muita coisa nos Evangelhos. Porque pensa que o que está nos Evangelhos faz parte do programa de governo atual. E não faz. Porque o programa de governo atual começou com Paulo. Antes de Paulo não há esse programa de governo. E quem não compreende isso e pensa que é tudo a mesma coisa, que é tudo graça, porque eu até lhes disse, pois, porque o Evangelho de João diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E como eles dizem que a graça veio por Jesus Cristo, pensam, com Jesus Cristo veio a graça, e a graça, desde Jesus Cristo, cá está ela. Não é verdade. Uma coisa é como é que a graça veio, que veio por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também fala acerca disso e diz, a graça de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça veio pelo Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é a dispensação da graça. Não confundamos as coisas. Uma coisa é a graça de Deus numa dispensação, outra coisa é a dispensação da graça de Deus. E quem não compreende estas verdades começa a misturar tudo. E, portanto, uma coisa foi a graça que veio pelo Senhor Jesus Cristo. Outra coisa é a dispensação da graça de Deus que o Senhor Jesus Cristo deu ao apóstolo Paulo e que ele próprio refere. Sim. Nós podemos pensar nessa lógica perfeitamente assertiva, que é quando há o pecado,
original do Jardim do Éden, foi dito ao homem que certamente morrerás. Isso não aconteceu. Manifestação da graça de Deus de uma outra forma. Sim, nós temos a graça de Deus no Éden, quando Adão pecou, e temos a graça de Deus ao longo da história. Exatamente. Mas isso não é dispensação da graça de Deus. Exatamente. Mas Pronto. a graça de Deus está presente Sempre. desde que o homem existe. Sempre. A graça de Deus é um dos atributos de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte. E eu peguei em 2 exemplos para eles poderem perceber. Então, qual foram os 2 exemplos que eu peguei? Peguei, por exemplo, segunda vinda de Cristo. Uma coisa que se verifica no meio das igrejas é que há uma grande confusão sobre a questão da segunda vinda de Cristo. Nós temos aí pessoas a dizer, estão aí os sinais indicativos de que Jesus vem aí. E então pegam em quê? Pegam em Mateus, porque nas epístolas de Paulo não tem sinais de nada. Porque quando Paulo fala da vinda de Cristo não tem sinais de nada. Quando Paulo fala da vinda de Cristo não há sinais. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra, fala da vinda dele, fala de sinais. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando estava cá na terra, nunca falou do arrebatamento. Porque o arrebatamento é algo que só o apóstolo Paulo fala. E qual é a diferença? A diferença é, quando a vinda do Senhor Jesus Cristo, como ele falou, ele vem à terra. E os seus pés vão estar no Monte das Oliveiras, como diz Zacarias, foi de lá que ele subiu. Enquanto que o apóstolo Paulo fala da vinda do Senhor Jesus Cristo aos ares, que é diferente. Ele não vem à terra, vem aos ares, e os crentes vão ter com ele e vão estar para sempre com ele. Isto é o arrebatamento. Os crentes são arrebatados. Quem está morto ressuscita, quem está vivo é transformado, são todos arrebatados. Isto é completamente diferente do que o Senhor Jesus Cristo falou da vida dele à terra. Mas como eles como eles pensam que é tudo a mesma coisa, eles depois confundem tudo e misturam tudo e acham que aquilo é tudo a mesma coisa. Que a vinda é só uma vinda. Alguns até dizem, mas quantas vindas é que há? Segundo a vinda de Cristo, quantas vindas é que há? Então dizem, tu estás a falar que há 2 vindas, ele vem aos ares e depois vem à terra. É o que a Bíblia diz, não sou eu que digo. É só olhar para lá e ver o que lá está. São coisas completamente distintas. E então eu disse assim, vou pegar num exemplo. O Senhor Jesus Cristo nunca podia falar do arrebatamento, porque o apóstolo Paulo, quando fala do arrebatamento, em 1 Coríntios capítulo 15, agora não tenho tempo, o versículo 52, se não estou em erro, ou 51, ele diz, eis aqui vos digo o mistério. E então ele está a falar do arrebatamento como um mistério. Como vocês sabem, quando fala da igreja como sendo um mistério. A dispensação da graça de Deus é um mistério. Portanto, se ninguém sabia daquilo porque era um segredo, ninguém sabia que a igreja ia aparecer, muito menos sabiam que ela ia desaparecer. Portanto, se o aparecimento da igreja é um mistério, o desaparecimento dela também é um mistério. E ele diz, eis aqui vos digo o mistério, quando fala do desaparecimento da igreja. Portanto, se o Senhor Jesus Cristo, quando falou, ou qualquer profeta, quando falou da vinda de Cristo, se alguma vez se referiu ao arrebatamento, quando o Paulo diz, estou-vos a dizer um mistério, um segredo, já não era segredo nenhum, porque já toda a gente sabia. Ok? Portanto, começa por aí. E eles perceberam. E depois eu disse assim, mas pronto, mas vamos esquecer Paulo, vamos esquecer a dispensação da graça, vamos esquecer o mistério, vamos esquecer isso tudo e vamos olhar para uma passagem que é Mateus capítulo 24. E em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus Cristo, se vocês quiserem saber onde é que está, eu digo-vos, em Mateus capítulo 24, nós lemos assim. Diz ele assim, versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. E estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está a falar da vinda dele. E ele está a dizer assim, olha, quando estiverem 2 no campo, um vai ser levado quando ele vier e outro ficará. E quando 2 estiverem a moer no moinho, e há outra passagem que diz paralela, estando 2 na cama, um será levado, outro ficará. Quando ouvimos pregadores pregarem acerca disto, normalmente só vemos disparates ditos, e eu digo isto com toda a reverência e respeito, porque eu sei que quem diz disparates acerca disso não o diz por mal, nem por má intenção. É a luz que tem. Tem aquela luz, não tem mais luz, e diz sinceramente pensando que está a dizer uma grande verdade. Mas a verdade é que não está a dizer. Sabem porquê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo disse isto, e agora esqueçamos o apóstolo Paulo e a dispensação da graça e o arrebatamento que ele fala, vamos só olhar para a passagem. Ele diz assim, quando 2 estiverem, seja na cama, seja no moinho, seja no campo, e eu vier, e um será levado e outro ficará, o que eles dizem é, quem é levado é o crente, porque estão a ler o arrebatamento ali, porque para eles não há diferença. Então, estão a ver ali o arrebatamento. Quem é levado é o crente e quem fica é o descrente. Porque quando o Senhor vier arrebatar a igreja, de facto é isso que vai acontecer, no arrebatamento. Quando o Senhor vier arrebatar a igreja, vai o crente, fica o descrente. É? Ele aqui não está a falar do arrebatamento? Não. Não.
Então já te disse. Está no interior, no Já te disse que isso é antes do apóstolo Paulo. Não pode falar do arrebatamento. O arrebatamento já não era mistério. Parece, mas não é. Lê o versículo anterior. Calma aí. Calma aí. Miguel, boa pergunta. Tu estás atento, Miguel. Parece. Eu sei que parece. E exatamente porque parece é que as pessoas caem nesse erro fácil. Do parecer. Mas nem tudo o que parece é. Como a gente sabe, não é? Nem tudo o que parece é. Vamos ver o contexto. Não precisamos de conhecer o apóstolo Paulo nem o que ele diz sobre a matéria, mas isso só reforça, não é? Mas vamos analisar o próprio contexto. Notem bem o que é que ele diz. Isto começa cá muito atrás, mas vamos um bocadinho mais atrás para perceber isto. O versículo diz assim no versículo 38. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado e outro ficará. Reparem na comparação que ele estabelece, o próprio Senhor. É como nos diz Noé. O dilúvio veio e os levou a todos. Quem é que foi levado no dilúvio? Foram os crentes ou os descrentes? Foram os descrentes. Assim será na vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado e outro ficará. Quem é que é levado? O descrente. Quem é que fica? O crente. Vamos pôr a cabeça a pensar. Fica onde? Primeiro, vamos pôr a cabeça a pensar. Ele está a falar da vinda dele à Terra. Aliás, que é para vocês poderem perceber, que quem é levado é o descrente. Isto continua no capítulo 25. E no capítulo 25, ele diz assim no versículo 1. Então, o reino dos céus... Bem, primeiro, que isto fique claro. A comparação é feita pelo Senhor. Ele compara os dias de Noé aos dias da vinda dele. Ele diz, como foi nos dias de Noé, vai ser quando eu vier. Nos dias de Noé, os perdidos foram levados. E quando eu vier, vai acontecer o mesmo. Um será levado e outro ficará. Quem é que foi levado nos dias de Noé? O perdido. Quem é que ficou cá? Noé e a família. Quando o Senhor vier, os perdidos são levados, quem fica cá são os crentes. Porquê? O capítulo 25 vai explicar porquê. O capítulo 25 diz assim. Então, 31, que diz assim. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ok? Isto é na terra. E todas as nações, no céu não há nações, é na terra. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. Ele está a falar de quê? Quando o Filho do Homem vier. E quando ele vier, vai acontecer isto. Vai apartar uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O que é que lemos no versículo 41? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Segundo esta passagem, que descreve a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele chegar vai apartar uns dos outros, a minha pergunta é: quem é que fica e quem é que vai? Quem fica é: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos preparei desde a fundação do mundo. Quem é que vai? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Pode ser mais claro? Eu não sei se é só mesmo um indivíduo que não tem entendimento é que não percebe isto. Todo o contexto fala disto. Portanto, quem é levado é mesmo o perdido. E quem fica é mesmo o crente. E porquê? Porque o Senhor vem para reinar. Não é? Nós estamos aqui a falar da vinda dele não aos ares, do arrebatamento, mas estamos a falar da vinda dele à terra. E o Senhor, quando vier à terra, vem estabelecer o reino há muito prometido. Ele estabelece o reino e, naturalmente, que quem fica são os que vão reinar com ele. E os que vão para o inferno. Quando a igreja, quando se fala do arrebatamento da igreja, estamos a falar de coisas diferentes. No arrebatamento da igreja, o Senhor vem de repente, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e vem aos ares, e não passa dos ares, e atrai a si todos os crentes. Os que estão nas sepulturas, e os vivos, e todos vão ao encontro do Senhor aos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ele não passa dos ares para baixo. Não vem à terra. Estamos a falar de coisas diferentes. Quem é que vai? Quem é que é arrebatado? Os crentes, claro. Os crentes é que vão estar com ele. Quem é que ficam? Os descrentes, claro. Ele não vem buscar não vem buscar os descrentes, ele vem buscar os crentes. Isto tem que ser compreendido. Eu dou graças a Deus porque eles, acho que perceberam, o Tiago estava lá comigo,
Ele, por acaso, hoje acompanhou o terceiro capítulo, porque no terceiro capítulo reuniu-os todos e houve alguns que se associaram, e o Tiago era um deles que lá estava, e ele percebeu claramente que alguns estavam muito satisfeitos e contentes, e perceberam, porque eles são inteligentes, não são estúpidos, naturalmente. Estamos a falar de jovens, não é? Que estão atentos e que percebem facilmente as coisas. Mas sabem de uma coisa? Eu peguei noutro exemplo. E eu disse, já perceberam agora qual é o lugar dos evangelhos em relação ao programa que está aprovado por Deus, o programa do governo que está aprovado? O programa do governo agora é diferente do que estava então. E eu disse, vou-vos pegar noutro exemplo para vocês pensarem. E peguei-lhes no exemplo do perdão dos pecados. A oração que o Senhor ensinou, Mateus capítulo 6. E na oração que o Senhor ensinou, ele disse, o pão nosso cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O que é que está aqui escrito? Que o Senhor nos perdoa conforme nós perdoamos aos nossos devedores. E para que não tenhamos dúvidas, logo a seguir abaixo ele diz, porque se vocês não perdoarem a quem vos tem ofendido, o vosso Pai também não vos perdoará. E se vocês perdoarem a quem vos tem ofendido, o vosso Pai vos perdoará. E eu disse em tom com alguma ironia, mas uma ironia santa, não é uma ironia má, como às vezes existe. Eu perguntei assim, eu posso chegar a qualquer um desses crentes que não distingue as diferenças na Bíblia e perguntar assim, tu estás salvo? E ele é capaz de me dizer, estou. Tu tens os teus pecados perdoados? E ele acaba a pensar e dizer assim, tenho. Os teus pecados estão todos perdoados? E ele diz-me, sim, estão. E eu digo-lhe assim, tens a certeza disso? E ele aí é capaz de começar a desconfiar o que é que ele estava a fazer estas perguntas. Olha, eu se calhar não tinha tanta certeza, porque tu dizes que o que está em Mateus é o programa do governo de agora, e lá o que está escrito é que se tu não perdoares aos outros, tu não estás perdoado, porque Deus não te perdoa. Já perdoaste aos outros. E tens a certeza que lhes perdoaste. E perdoaste mesmo na intensidade, na medida certa, corretamente, e estão mesmo perdoados. Epá, se isso não está bem feito, também não está bem feito o teu perdão. Eu tinha muito cuidado. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo fala acerca do assunto. Efésios capítulo 4, versículo 30. O apóstolo Paulo em Efésios 4:30 está a falar de relacionamentos. E 30, 31 e 32. E ele está a falar de relacionamentos. E ele diz, cuidado com a amargura, com a cólera, com a gritaria, com toda a malícia. Que isso seja tirado entre vós, porque isso causa conflitos. Não é? E depois já lá há o problema da culpa, o problema do perdão. E depois já lá temos que perdoar. E não sei o quê. Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, para que o vosso Pai vos perdoe. É isso que está lá escrito. Não é? Pois não? Aqui não diz perdoando-vos uns aos outros, para que o vosso Pai lá no céu vos perdoe. É isso que está cá escrito. Isso era o que está em Mateus. Aqui não é isso que está escrito. O que está escrito é perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que diferença! O apóstolo está aqui a dizer, Deus perdoou-vos e agora vocês devem perdoar os outros. Eu não perdoo aos outros agora para obter o perdão de Deus, eu perdoo aos outros e devo perdoar aos outros porque Deus já me perdoou em primeira mão. Isto faz uma grande diferença. Não há diferença. Quem é que diz que não há diferença? Temos um programa de governo em Efésios que não é igual ao programa de governo de Mateus. Eu tive o cuidado de dizer também, que ao contrário que muitos dizem, porque não tem argumentos. Quando as pessoas não têm argumentos, mandam areia para os olhos para ver se assustam as pessoas e se as afastam. Não têm argumentos. Então, o que é que dizem? Eles têm uma Bíblia diferente. A Bíblia deles é só as epístolas de Paulo. Eles têm uma Bíblia mais pequena que a nossa. A nossa Bíblia é desde Gênesis e Apocalipse. A Bíblia deles é só epístolas de Paulo. Isto é muito mau, porque eu nunca disse isso. A minha Bíblia é igual à Bíblia deles, é de Gênesis e Apocalipse. E é toda ela inspirada, é toda ela a palavra de Deus. É toda ela apta para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, como o apóstolo Paulo diz. E eu tenho lições em Gênesis, como tenho em Êxodo. Eu, se calhar, no somatório das minhas pregações, que eu tenho pregado ao longo dos 40 anos, e eu, se calhar, tenho pregado mais sobre o Velho Testamento, já nem falo no Novo, tenho, se calhar, pregado mais sobre o Velho Testamento do que sobre o Novo Testamento. E dizem que a minha Bíblia é mais pequena. Isso é para quem não tem argumentos. Diz uma falácia que é mentirosa, que não é verdade, e dizem coisas assim do género.
E depois outra coisa que dizem é: eu sou ultra-dispensacionalistas. Arranja-se uma palavra que até mete medo. Como se a palavra dispensacionalista não estivesse na Bíblia. E o que é isso de ultra-dispensacionalista? Ultra-dispensacionalista é alguém que vai além do meu entendimento dispensacional. Eu posso ser ultra em relação a eles que dizem isso. Mas eles também são ultras em relação a outros que acham que foi com Adão que tudo começou, ou que foi com João Batista que tudo começou. Isso não é argumento, chamar ultra-dispensação. Isso é pôr areia nos olhos e lançar fantasmas e lançar medos. Não, se as pessoas querem de facto falar com seriedade, digam assim: epá, o que estás a dizer está errado. Isto está errado porque a Bíblia diz isto e isto e isto. Mas isso não dizem. O quem está a dizer, a Bíblia diz isto e isto e isto, é o que estou a acabar de dizer agora. E falamos acerca disso. E depois, outra coisa que nós falamos, por último, foi no 3º capítulo, e vou já terminar, foi a questão do batismo. Não foi a questão do batismo. Falamos na questão do batismo, mas foi a questão da grande comissão. E eu perguntei-lhes assim: então diga-me lá uma coisa. Para vocês, o que é a grande comissão? E isto aqui o Tiago estava presente. E um deles virou-se e disse assim: a grande comissão é ir por todo o mundo e pregai o Evangelho. E indo batizai as nações. E eu disse: é isso que diz a grande comissão? Sim, é isso que eu entendo que é a grande comissão. Eu disse: então vocês só estão a falar 2/5 da grande comissão, e esses 2/5 já estou a ser muito a favorecer-vos, porque é menos de 2/5. Vocês só citaram 2 partes da grande comissão. A grande comissão tem 5 partes. Mateus fala da grande comissão, Marcos fala da grande comissão, Lucas fala da grande comissão, João fala da grande comissão e Atos dos Apóstolos falam da grande comissão. O que é a grande comissão? São as últimas instruções que o Senhor Jesus Cristo deu na terra antes de subir ao céu. E de facto ele disse em Mateus: ide e batizai as nações. Disse isso, Senhor. Mas há uma coisa curiosa que eu lhes disse a eles: ele mandou batizar descrentes. Mas eu vejo que as pessoas que andam aí a batizar só batizam crentes. Mas na Bíblia não existe batismo de crentes. Na Bíblia existe batismo de descrentes. Isto vai entroncar um bocado daquilo que o Miguel estava a dizer há bocado quando ele dizia: e ele já não ia fazer o batismo, que aquilo não corresponde ao que está na Bíblia. Não, porque o batismo da Bíblia é, primeiro, é batismo para descrentes. Porque é um batismo para perdão de pecados. E eu virei para eles assim: o que é que diz Pedro em Atos 2,38? Pedro em Atos 2,38 diz: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado para perdão de pecados. Batizado para perdão de pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Olhem a ordem: arrependimento primeiro, batismo segundo, perdão de pecados só, terceiro lugar, e vinda do Espírito Santo em quarto lugar. Grande comissão em Mateus é: ide e batizai quem? As nações, não é as igrejas. É as nações, pessoas descrentes, pessoas perdidas, que precisam de perdão de pecados, porque é batismo. Na Bíblia não existe batismo a não ser para perdão de pecados. Escusam de andar a inventar, porque é que lá está. Ok? Marcos capítulo 16, outra passagem dos 2/5. O que é que diz lá? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado... Por que é que não citam essa parte da comissão? Quem crer e for batizado será salvo. Está em ordem com Mateus. Batizar nações, batizar perdidos. Quem crer e for batizado será salvo. Só se é salvo depois de ser batizado. Porque o batismo é perdão dos pecados. Pedro, em Atos 2,38, como é que ele disse? Cumprindo a grande comissão: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ver no programa da graça agora, que é o programa que está em vigor, como é que um crente é salvo. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo diz ali que vocês estão em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Como é que eu recebi o Espírito Santo da promessa? Como é que os crentes de Éfeso receberam o Espírito Santo da promessa? Ouvindo o Evangelho e crendo. Ouvindo e crendo, o Espírito Santo entrou neles. Foram selados. Lá atrás, o Espírito Santo só vinha depois do batismo e do perdão dos pecados. Este assunto é um assunto muito importante. E depois eu continuei, não é? Porque a passagem continua em Marcos 16 e diz
logo mais abaixo, e diz: e estes sinais seguir-se aos que crerem. Então e essa parte não é da grande comissão? Falarão novas línguas, expulsarão demónios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não acontecerá mal algum, e pegarão nas serpentes. É dessa parte, né? Eu até disse em tom um bocado irónico, mas uma ironia sã. E eu disse: olha, se algum de vocês acha que aquilo é que é o programa do governo, vocês estão aqui mesmo no sítio certo. Estão na Assembleia de Deus aqui. Nas instalações onde a gente está, pertencem à Assembleia de Deus. Vão lá falar com eles, olha, eles acreditam nestas coisas. Que vocês não acreditam. Mas vocês dizem que isto é a vossa grande comissão. E Lucas também fala, porque é assim, quando o Senhor Jesus Cristo esteve 40 dias depois de ressuscitar com os crentes, ele disse várias coisas, falou várias coisas. E entre as várias coisas que ele falou com os crentes, foi as últimas instruções que ele lhes deu. Só que Mateus disse uma parte do que ele disse, Marcos diz outra parte, Lucas diz outra, João diz outra, e Atos 1:8, lemos outra. Para terminar, porque a hora está mais passada, no Evangelho de João, no capítulo 20, nós temos uma parte da grande comissão. Muita gente, nem aí é que nem há nenhum evangélico que lá, nem toca, nem cheira essa passagem. E sabe o que essa passagem diz em João 20? Eu vou chamar a vossa atenção para isso, porque me parece importante e vocês deviam todos estar com atenção a isso. Em João, Evangelho de João, capítulo 20, nós lemos assim, deixem-me ver onde é que está isso. Versículo 23, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, portanto, isto que está aqui em João 20, foi depois dele ressuscitar e antes dele subir ao céu, faz parte daquilo que ele disse aos discípulos. E ele disse-lhes assim, versículo 23, àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, eles são retidos. E agora? Tá? Agora falem lá, a vossa grande comissão, o vosso programa de governo, é isso que vocês fazem. Os católicos, ao menos, são honestos. Eles dizem, é isto que a gente faz. O sacerdote, quando está lá na confissão, a quem perdoarem os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Pronto, está tratado. E veio o evangélico e diz, o padre está errado. Está errado? Mas então, o padre agarra-se aqui à passagem. O que é que tens a dizer a isto? Pois, este assunto é muito sério. Estar a dizer que temos programa do governo igual ao de agora que temos nas epístolas de Paulo é estar a tapar o sol com a peneira. E aí perguntam a vocês, e o que é que quer dizer aquilo? Eu posso vos dizer o que é que quer dizer aquilo. Já agora ficam com a versão, com a explicação completa. Quando a grande comissão estava em vigor e aquele programa de governo estava em vigor, vocês imaginem o que era Pedro dizer assim, haver pessoas dizerem assim, ei, eu sou crente. Ah, és? Muito bem. Então precisas te arrepender e ser batizado. E eu creio mesmo. Então, quando ele sujeitava alguém ao batismo, era batismo para perdão dos pecados. Era batismo para perdão dos pecados. Era uma responsabilidade muito grande sujeitar alguém ao batismo. Porque era batismo para perdão dos pecados. Vocês sabem de... Mas ninguém podia furar o esquema, sabem? Imaginem que havia alguém que dizia assim, eu sou crente, e não era. Imaginem alguém que não era genuíno, que não era sincero, e dizia, eu sou crente, mas não era. E dizia, eu quero ser batizado também. Havia nessa altura um dom que atualmente não há neste programa, que é o dom de ciência, o dom de conhecimento, de que nós lemos na Bíblia. E esse dom permitia saber se o indivíduo estava a falar a verdade ou mentira. E Pedro exerceu esse dom. E nós temos uma história em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e 5, no capítulo 4, que é de Ananias e Safira. E eles tentaram mentir a Pedro, mas não conseguiram, porque ele tinha o dom de conhecimento. E ele sabia que eles estavam a mentir. E foram mortos na hora. Esses não foram batizados.
Ninguém podia furar o esquema. Naquela época ninguém conseguia furar o esquema. Os dons que Deus deu estavam de tal forma montados que ninguém podia furar o esquema. Outra coisa importante que eu disse-lhes a eles, em Marcos 16, e estes sinais seguir-se-ão aos que crerem. Que crerem quê? Quando têm muita fé? Indivíduos têm muita fé, porque há crentes que têm mais fé que outros. São os crentes que têm muita fé, são os que creem que têm muita fé, que falam línguas e põem as mãos sobre os enfermos e os curam, e bebem veneno e não acontece nada. São esses? Não. A passagem é muito clara. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguir-se-ão aos que crerem para serem salvos. Era o crer da salvação. Todo crente genuíno falava línguas. E se não falasse línguas, não era crente genuíno. Nós sabemos que mais tarde o dom de línguas passou. Mas como os outros dons, não passou abruptamente. Passou progressivamente. Quando o apóstolo Paulo fala da queda do muro da lei, da parede de separação, ele diz que foi Deus derrubando a parede de separação que havia, derrubando, não diz derrubou. Foi tijolo a tijolo, bocado a bocado. As coisas da lei foram passando à medida que as coisas da graça iam entrando. Até que chegou-se a um ponto que tudo era só graça e já nada de lei havia. Mas foi uma transição progressiva. Com as línguas foi assim. Naquela época, todo o que queria falava línguas. Paulo mais tarde diz, as línguas vão cessar. E depois diz assim, falam todos línguas? Por que ele pergunta se falam todos línguas? Porque já nem todos falavam línguas. Elas iam cessar e estavam no período da transição. Houve uma altura que falavam todos, já não falavam todos e ninguém havia de falar. E hoje ninguém fala. E todos os que andam para aí a dizer que falam línguas só dizem sons esquisitos que ninguém entende, nem eles. E podia contar muitas histórias acerca disso, mas hoje vamos ficar por aqui. Que o Senhor nos ajude. E o nosso irmão Alberto, nós depois vamos rever aquilo que ele disse sobre a carta aos Filipenses, que eu penso que vai ser muito bom para todos nós. E daqui mando um abraço para o nosso irmão Alberto, porque eu tenho certeza que vai ouvir isto. E que dou muita saudade, que a gente tem muita saudade. Temos todos muita saudade dele e da família. Que o Senhor nos ajude.